Sejam bem-vindos. E hoje é mais um dia que o Senhor reservou para gente. Hoje nós vamos aqui, eu vou apresentar aqui minha esposa, que eu vou apresentar ela através de oração. Baixa aí, amor, tá conseguindo não? E eu vou estar aqui orando, apresentando a vida dela, para que esse dia seja repleto de bênçãos, e eu tenho certeza que Deus já reservou uma, uma palavra para nós hoje nessa manhã. Pera aí, rapidinho, eu não consegui fazer. Agora sim, tá chegando aí. Bom dia, tá todo mundo chegando aí, Thalita, Arthur. Então vamos lá. Eu sei que tô chegando agora, eu já vou estar apresentando aqui em oração a minha esposa, que vai estar sendo o canal de transbordo nas nossas vidas hoje. Pai, eu te rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo teu amor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, neste grupo, com estas pessoas, com essas conexões, com esse network. E eu tenho certeza que o Senhor separou este dia para falar conosco através da vida da Karen e que ela seja um instrumento nas tuas mãos, que hoje o Senhor nos dê clarificação para novos passos, para novas atitudes que iremos ter através deste transbordo. Usa ela poderosamente como sempre tem usado, em nome de Jesus. Prega a mão e já é. Eu vou liberar Pera aí, amor. Eu vou liberar o seu áudio e eu vou mutar o meu aqui para não dar microfone. Bom dia a todos. Faça um excepcional dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês finalmente, né? A mamãe anda um pouco sumidinha. Vida de mãe, gente. Mas eu desejo um dia abençoado para nós. Tenho certeza que eu tenho muito para agregar aqui, tá bom? Eu quero falar hoje sobre identidade e também sobre depressão. Eu quero compartilhar com vocês duas experiências que eu tive sobre identidade e sobre depressão. Mas antes eu peço até desculpa por não estar tão ativa ali no grupo, né? Antes de começar aqui. De manhã a gente fica ali total focada ali com a criança, mas prometo estar um pouco mais colada aqui com vocês também, tá bom? Então, essas duas experiências que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, mas antes eu tive que passar por uma depressão, não fui passar por isso. Ou não? Não é? Não. Envolve também um pouco de lado materno, tá, gente? Eu não sei quem aqui é mãe, puder levar a mão aqui só para me reconhecer. Né, alguma depressão na vida, alguma ansiedade, alguma angústia, alguma tristeza. Enfim, eu nunca fui, assim, de ser uma pessoa desanimada, né? Sempre que com meu esposo muito. Ele sempre injetou muito, você já conhece ele, o lado dele, né? Sempre injetou muito ânimo, muita gente sempre foi um casal muito assim, focado. E eu levava uma vida muito corrida, trabalhando. Eu tinha uma vida profissional antes de eu ser mãe, muito boa, assim, por se dizer. Eu era muito proativa, por se dizer.
E quando eu me encontrei, quando eu fui mãe, meio que eu perdi um pouco que eu era, não sei se vocês vão me entender aqui. Eu perdi um pouco que eu era, eu perdi minha identidade. Mas, é claro, não foi culpa da criança, não foi culpa da minha filha. É culpa dos afazeres que a gente tem no dia a dia, né? E, e a ausência de Deus, ela prejudica um ser humano dessa forma. E eu estava ali naquele momento uma ausência muito grande de Deus. Por mais que eu e meu esposo a gente estivesse muito bem, mas era algo comigo e com Deus. Eu não sei se você pode entender. Era algo entre eu e ele que precisava ser resolvido. Era algo de filha e de pai. Era bloqueio paterno do meu pai biológico que estava ali afetando naquele momento também. Enfim, como é que foi essa experiência? Eu estava no meu dia ali normal, cuidando da minha filha. Isso foi ano passado, tá, gente? Estava cuidando dela e eu queria um momento para mim, sabe? Eu queria fazer algo para mim. Eu já não sabia mais o que eu gostava. Tipo, antes de eu conhecer o Júnior, eu fazia muita coisa. Eu fazia cursos, eu era virada, fazia maquiagens, estava sempre ali, sabe, sendo proativa, vendendo. E quando minha filha nasceu, eu tive que me dedicar total a ela. Larguei emprego, larguei o que eu fazia, minhas vendas, e o foco era só ela. Naquele momento, naquele dia, eu queria fazer algo para mim. Eu queria fazer um vídeo, eu queria fazer alguma coisa para mim, sabe? Só um tempinho ali, vago, que eu pudesse ficar sozinha comigo mesma para produzir. Mas eu não tive, porque minha filha estava dando por atenção. Tudo que eu ia fazer, eu, minha filha fica aqui, eu dava um brinquedo para ela, tentar se distrair, ela não se distraía, e eu tentando projetar alguma coisa para vídeo, gravar um conteúdo, e não tinha nada com que fizesse que ela ficasse quieta, nem desenho, nem nada. E aí eu respirei fundo, eu falei, bom, eu vou dar a atenção que ela quer, eu vou brincar e vou fazer ela dormir. Quando ela dormir, eu vou fazer algo para mim. Só que quando ela dormiu, vocês pensam que eu fiz algo para mim? Eu não fiz, porque uma tristeza profunda bateu em mim naquele momento. E eu fiquei animada, porque eu fiquei frustrada por não ter feito na hora que eu queria. E aquele acúmulo de sentimentos veio acumulando, veio me entristecendo. E o Júnior chegou do trabalho, e ele chegou muito animado, por sinal. Oi, amor, tudo bem e tal, sorridente falando, e tava tudo normal. Aos olhos, aos nossos olhos humanos, tava tudo normal. Mas algo espiritual estava acontecendo. E é esse ponto que eu quero chegar aqui, quero afirmar aqui com vocês, que as coisas espirituais, só quem é espiritual consegue enxergar. E ele chegou e ele perguntou, amor, tá tudo bem com você? E eu falei, amor, olha, senta aqui, eu não tô bem, eu quero conversar com você. Olha, eu fiz de tudo, mas eu não consegui fazer algo que eu queria fazer para mim. E aí eu comecei a falar, botei tudo para fora, e ele sentado, me ouvindo. Nós dois, na verdade, estávamos deitados na cama. E ele me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo. Para ele, era algo, um dia normal, né, de uma rotina cansativa de mãe. Ele ainda não tinha se tocado no que estava acontecendo comigo de verdade. E eu comecei a engolir todas aquelas emoções. E foi quando eu me virei de bruço e ele começava a falar palavras para mim do tipo, calma, amor, essa fase vai passar, ela em breve vai para a creche, ela vai se desenvolver, você vai produzir algo para você. E aí eu não acreditava em nada que ele estava falando. Eu não estava mais ouvindo nem a voz dele. E eu só falava assim, eu não acredito mais em mim. Aí foi quando ele começou a se tocar no mundo espiritual, ele começou a tocar o que estava realmente acontecendo comigo. E foi aí que ele lançou
mais palavras de amor. É incrível. Jesus, ele vem com a palavra de amor. Mas o inimigo, ele corre de lá. Porque as trevas não batem com a luz, não tem como. Ela corre de lá. Ela não suporta um abraço, ela não suporta um gesto de amor. E eu não estava suportando o Júnior falar que eu era amada, que ia passar. Naquele momento eu estava começando a manifestar e eu nem sabia. Foi quando eu estava oprimida. E foi quando ele falou mais palavras de amor para mim. Você é amada. E aí foi quando eu dei um grito, eu não acredito mais, eu não acredito em mim. Eu não sei quem eu sou, eu falava. E aí ele já começou um processo até de desbloqueio. Porque ele começou a falar, pode falar. Fala, bota para fora. E aí eu ficava com mais raiva ainda quando ele falava isso. Cara, eu senti uma força tão grande, uma ira tão grande, um nojo de estar perto dele. É claro que não era mais eu que estava ali, né? Eu já tinha manifestado. Eu consegui empurrar o Júnior, eu consegui ter uma força sobrenatural. Nós mulheres não temos a força de um homem, mas eu consegui empurrar ele. E quando eu empurrei, eu já fui manifestada e ele ficou em cima de mim, eu fiquei toda torta. Eu consegui lembrar de algumas coisas, eu manifestei ainda, é, mas tem uma parte que eu não me lembro mais. Não consigo. Fiquei toda torta, eu me lembro. Mas quando ele ficou em cima de mim, e foi quando ele começou a declarar o nome de Jesus, foi só o que eu consegui ouvir. Porque ele estava orando lá em cima e eu não conseguia ouvir o que ele estava dizendo. Eu só ouvia o nome de Jesus. Era só o que eu conseguia ouvir. E saiu depois de 3 vezes. 3 vezes eu ouvi o nome dele. E eu não via mais nada. Nada. Eu não via o Júnior Cimeri. Era algo tudo escuro que eu estava vendo. Tudo escuro. E quando saiu, eu fiquei muito fraca. Eu nunca tinha sentido uma sensação dessa. Nunca. Eu já tinha ouvido falar, mas eu, assim, às vezes a gente não acredita, né? Para falar a verdade, a gente não acredita que uma pessoa pode se manifestar e tal. Mas eu passei na pele e Deus me fez aprender algo com isso. E quando saiu, eu me senti tão liberta. E foi quando ele começou a falar as palavras: Você é uma filha muito amada. E falou coisas do reino, coisas que o pai realmente falou para mim. E ali eu me libertei. Ali eu fui filha dele. E o Júnior identificou esse bloqueio que era paterno, o meu pai biológico. Eu não me sentia amada pelo meu pai biológico. Eu não sentia acolhida pelo meu pai biológico. E aí ele falava para mim: como que você iria de fato conhecer a Deus, não sabia o que era isso com seu pai? Você precisava se acertar com ele, você precisava ter uma experiência com ele. E foi aí que eu consegui ter a minha real experiência com ele. Antes de eu falar tudo isso daqui, gente, eu pensei muito. Eu fiquei, pai, não quero falar de demônio, não quero falar que eu manifestei, não quero falar de outra coisa na live. E ele falou, você vai falar sim. Sabe por que você vai falar? Porque esse mundo está adormecido para as coisas espirituais. Fica ao nosso derredor. Se a gente tivesse um óculos para botar agora, a gente ia ver cada coisa que a gente ia se assustar. Esse mundo está adormecido. Esse mundo precisa de Jesus. Esse mundo precisa ter experiências real com ele. Não experiências, claro, de manifestação. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que Deus colocou no meu coração que a gente precisa se atentar para as coisas espirituais, para as coisas ao nosso derredor. Vigiar e orar todos os dias. Orar pelas nossas famílias.
buscar em Deus a nossa identidade, a gente saber quem nós somos. Quando você pode perguntar como que a gente ativa a nossa identidade? Essa pergunta é meio complexa, porque a gente vê aí vários cursos e mentorias, né? E com certeza são bons de dar certo, não desmerecendo. Mas há momentos na nossa vida que a gente está só ele, só eu e Deus, só nós e Deus. Vai ter momentos que vai ser só você e ele, e não vai ter mais ninguém. E é ali que você vai descobrir quem você é. É ali que você vai se sentir filho dele. É ali que você vai se sentir amado por ele. E é algo tão poderoso se sentir filho dele. Foi um desbloqueio tão forte para mim, porque meu pai, ele ele foi um bom pai, assim, até, eu acho que até uns 10 anos de idade, 7, sei lá. Mas depois ele parou de me dar carinho, né? Fui crescendo, foi se distanciando, não foi mais aquele pai próximo. E uma coisa que eu modelei muito meu esposo, que também ele não teve um pai presente. E quando eu acompanhava ele nas orações que ele fazia, ele dizia: amor, eu não tive um pai biológico, mas eu sei o pai que eu tenho. Eu sei que aqui eu falo com ele, ele me ouve. Eu tenho essa intimidade, busca, amor, essa intimidade. É só assim que tu vai entender o verdadeiro evangelho, tu vai se sentir filha, tu vai realmente se converter a ele, porque a presença dele é algo que você não quer mais abandonar quando você tem esse verdadeiro encontro com ele, entende? E tem um versículo aqui que eu quero, Provérbios 12, 25, sobre o que aconteceu, né? Diz assim, que o coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. E a palavra ali que o meu esposo teve ali, não só me animou, como me libertou. E não só o meu esposo, né? Ele foi usado, ele foi um instrumento, mas foi Jesus que me libertou. Foi Jesus que me deu um ânimo de novo. E outra aqui, Salmos 40, versículo 2, peraí. Salmos 42 diz assim também. Ele me tirou de um poço de tribulação, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E foi isso que Deus fez comigo. Ele colocou um novo cântico, ele colocou um novo ânimo, sabe? Ele me libertou de uma forma que é impossível quando você fica de cara a cara a presença dele, você não quer mais largar, você não quer mais outra coisa. Você começa a entender muita coisa do reino. E você só vai buscando, você vai prosperando, você vai crescendo, você vai mudando de nível. Deus vai te dando mais coragem. Você vai só subindo de nível a cada momento. E é isso, pessoal. É um pouco de uma experiência de uma mãe, de uma esposa. E foi. E quero dizer para você não desanimar. Seja forte, corajoso mesmo. Tem de bom ânimo. Busque. Busque de fato, se você ainda não ativou sua identidade nele, busque ele. Porque tem momentos que você vai
ativar sua identidade em um curso, mas tem momentos que você vai ativar sua identidade no seu quarto. Não foi nem na igreja que eu ativei, foi no meu quarto. Foi buscando ele, foi orando. E Deus fez um milagre também. Thalita aqui, que lindo, Karen, Deus abençoe. E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta? As mamães também. Queria ouvir as mamães também. Oi, Karen. Eu passei por uma coisa bem quase parecida com você no início também, porque eu sou mãe solo, né? Criei meu filho sozinho, hoje ele tá com 12 anos, né? Mas eu passava por essa situação na igreja, porque assim, meu filho não parava na igreja, a gente não presta atenção no culto, fica correndo atrás, né? Para não atrapalhar, a criança chora, a criança corre. E teve uma situação assim que eu fiquei tão incomodada com essa agitação normal de criança dentro da igreja, que eu meio que comecei a chorar, assim, mas aquele choro meio contido, né? E aí veio uma pastora da minha igreja, na época, ela. É o Espírito Santo mesmo que mostrou para ela, ela pegou meu filho do meu colo, ela falou assim: não deixa de vir para a igreja porque o seu filho não atrapalha. Aí aquilo para mim me desmontou. Ela falou, porque assim, eu também sou mãe, e isso é um barulho de criança, é um barulho de saúde. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente perde, né? A gente está perdendo, a gente está atrapalhando, a gente está incomodando, né? Mas naquela hora também o Espírito Santo também trouxe isso para mim, né? Porque se ele deu meu filho para mim, para uma alegria, porque criança é saúde, ele não está ali para atrapalhar. Às vezes a mãe se cobra, né? De querer dar tudo para o filho, a gente se anula. E aí, quando a gente cai na real, fala assim, e agora? Aonde que eu vou achar o espaço se eu já dei todo o meu espaço, toda a minha vida para o meu filho? Né? É assim mesmo. É assim mesmo, Então é verdade. algo que eu fui aprendendo muito. Hoje ele até sofre um pouquinho, porque hoje eu faço mais coisas para mim do que para ele. Porque eu falo, não, primeiro eu. Eu tenho que estar bem para fazer para você. Né? Mas foi dentro dessa identidade também que eu identifiquei isso. Amém. Amém. É isso aí. E a gente nunca deixa de amar, né, nossos filhos. Momentos assim que vem mesmo. Mas a gente sempre tá ali para eles, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo viver assim muito, eu já consigo converter, né, como diz, Fá. Quando vem uma coisinha, opa, eu fico em alerta, eu já dou atenção, aí depois eu respiro, aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Já não fico mais nesse conflito emocional. Mais alguém, gente? Miriam, tem uma pergunta? Oi, Karen, bom dia. Dia. O Karen, eu fico pensando assim, né, que como Deus é bom, você tinha o Júnior do teu lado para te apoiar, agora pensa quantas mães, principalmente as mães solos, né, que elas passam por um momento assim de dificuldade, mas elas não têm ninguém para dar esse apoio espiritual, esse apoio para a gente se fortalecer e seguir adiante, né? Verdade. Verdade mesmo, Miriam. Isso que eu pensei também. E nem sabem que estão oprimidas, né? Muitas nem sabem. Pensam assim que é só uma tristeza que invade ali no coração. É verdade. Mas alguém tem uma pergunta, gente? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês. Tá? É interessante, Bom dia. Karen, aquilo que você... Consegue me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Ok. Interessante você compartilhar a sua história, porque assim como você, tem milhares e milhares
de jovens, né, que casam, têm seus filhos e não têm a experiência do que é ter um filho, e só sabe na prática, a gente só sabe o que vai acontecer na prática, né? Por mais que você se programe, se prepare e tudo, que você espere por isso, só a prática vai te mostrar como é que você vai reagir àquilo, àquela situação. E não é uma Verdade. situação fácil, porque muda tudo na vida da gente, né? Muda tudo, você vai ter, na verdade, ter um filho é perder um pouco de você. Você se doa, você perde, e não queremos perder. Na verdade, a gente perde aquele tempo, talvez, que eu teria para mim, para investir para mim, agora eu estou investindo tempo nele. Você perde muitas coisas. E com isso também, as mães, as mulheres que passam por uma depressão pós-parto, elas não entendem o porquê que você tem aquela vida ali, né? É tudo que você de mais bonito que aconteceu na sua vida é um filho. Você olha para o seu filho, é algo mais lindo que aconteceu na sua vida. Entretanto, por que que eu estou me sentindo dessa forma? Por que que eu me sinto... Porque a depressão traz isso. A depressão faz com que a pessoa se culpabilize. Mas não tem motivo porque eu estar me sentindo dessa forma. Você se culpa por estar se sentindo assim. E é trazer esse exemplo, que é mostrar que existem saídas, né? Existem saídas para a depressão, existem saídas para uma dor na alma, existem saídas. E o encontro com Jesus, né? O encontro com Jesus é sempre a melhor saída. É sempre a melhor saída. Porque às vezes a pessoa não tem consciência de um adoecimento, então às vezes não busca um profissional por conta que não tem consciência disso, mas é acessível. Jesus é acessível em todos os ambientes que você estiver, em qualquer situação que você estiver. Então, trazer esse exemplo seu é mostrar o seguinte, que por mais que não tenha ninguém que te sustente ou que faça alguma coisa por você, ou que mude sua história, ou que traz alguma estratégia para você sair dessa situação, se você chegar na fonte, que é Jesus, você vai encontrar a saída para o seu problema. Então, eu agradeço muito, sou muito grata pelo seu compartilhamento nessa manhã, né? E que Deus abençoe grandemente essa família linda, maravilhosa aí, que o Senhor venha levantar vocês como generais mesmo para cumprir esse propósito aí. É sempre a caminhada com Jesus não é fácil, nunca foi fácil, e às vezes não termina fácil, porque para João Batista não terminou fácil, né? Ele foi decapitado. Mas vale a pena, porque esse plano aqui é tão em cima, tão insignificante diante da glória, diante do reino. Então, vamos para cima. Parabéns pelo casal aí. Deus abençoe. Amém. Ah, É isso aí mesmo. A gente sempre tem que estar em oração mesmo pelos nossos filhos, né? E não deixar esse sentimento dominar. Tudo acontece pela nossa mente. Se for parar para analisar, tudo acontece pela nossa mente. A gente precisa ter essa gestão emocional. A gente precisa se aproximar mais dele. Quando vir algum sentimento assim, já liga um louvor, já bota e já muda. A atmosfera já muda o ambiente. A presença dele entra e aí já muda. Quer falar alguma coisa, amor? só isso aqui talvez quem é os homens fica, parece que tá meio que fora por fora, mas isso aí é uma experiência para você que futuramente vai ser pai, ou já é, ou ainda vai ser, né? Mas é uma coisa que muitas das vezes eu me senti na situação, eu falei, cara, e agora? Né? E o que eu tenho que fazer aqui? É porque eu já tinha tido essa experiência em alguns momentos espirituais, assim, é uma coisa você orar num estranho, você pôr a mão, mas você vê aqui a sua esposa, o que que tá fazendo, o que que ela tem? E às vezes essa opressão são coisas do dia a dia que não vai sabendo ressignificar, vai acumulando coisas, e aí a mulher, ela, como ela é o mais frágil nessa questão, é engraçado, a mulher é mais forte que o homem,
mas nessas questões emocionais a mulher ela se torna mais frágil, né? E é um lado bom porque o lado mais frágil é mais sensível também para ouvir Deus. O homem já é um pouco mais duro, é mais difícil. Você pode ver eventos na igreja e movimentos espirituais, o número de mulheres do que o número de homens. E a maioria são as mulheres que estão posicionadas, muito raro você ver homens, né? Você vai ver uma reunião de homens, a reunião dá 3, 4, a reunião de mulher dá 50. Então, o que eu posso aqui aconselhar é que esteja mais perto, ouça mais o seu cônjuge, ouça mais as pessoas que estão ao seu lado. Ou vocês estão me ouvindo? Conseguindo me ouvir legal aqui? Tu saiu. Eu não sei porquê. É a internet que cai. Depois você entra pelo meu aqui. Vocês estão me ouvindo aí para me ver aqui? Vocês estão me ouvindo direitinho? Só para mim. Então, gente, eu falo isso porque é uma realidade. Ontem a gente estava numa live sobre paternidade. Peraí. Não é. Depois você entra. Eu entrando numa live ontem com a Keila e o Léo, a gente falando sobre paternidade curada e sobre, de fato, a gente entender que qual é o nosso papel aqui na Terra como pais, né? Como marido, como filho, e entender que Deus nos chamou para algo. Quando você entende isso, você vai precisar caçar esses bloqueios aí e partir para cima, que talvez esse sentimento que você não teve, né, ligado com o seu pai, muitas das vezes isso ele afastar de Deus. Mas ontem eu falei na live que eu não tive um pai próximo, não tive um pai que me acompanhou, que falava que ia me pegar na escola e não me pegava, que me prometia e não cumpria. Mas mesmo assim, eu não tive um relacionamento longe com Deus. Pelo contrário, eu usei desse sentimento para eu me aproximar nele e dizer: eu não tive um pai próximo, mas eu tenho um pai espiritual que se chama Deus. E eu acredito muito nele. Então, não é sobre o que fazem com você, mas é sobre como você reage, né, diante das circunstâncias. E aqui talvez Deus está querendo trazer essa cura para mães, para pais, para futuros pais, que vocês estejam preparados, né? Porque uma criança ela traz alegria para dentro de casa, mas existem as coisas que o inimigo vai tentar fazer você desistir da sua família. Quantos relacionamentos acabam porque pessoas não estavam preparadas estruturalmente emocional e espiritual para ter que acompanhar ali. A gente já vai encerrar aqui agora, mas eu quero encerrar com uma oração, agradecendo a todos por esse dia, que esse dia seja um dia de transbordo, que esse dia seja um dia que o Senhor fale conosco e entenda o seu papel. Você não pode fugir, né? O que ela quis mais dizer é que por muito tempo ela fugiu, ela não sabia de fato qual era o seu papel e ela assumiu o protagonismo, assumiu que ela é uma treinadora. Hoje a dedicação dela praticamente 120% é voltado à educação da minha filha, enquanto eu estou desbravando. E eu modelo muito a minha esposa porque é, é difícil para algumas pessoas que olham para a gente que falam assim: ó, ela tem 25 anos e eu tenho 30 anos e nós vamos para o 7º ano juntos. A gente poderia estar ganhando a vida aí fora, como o mundo fala, poderíamos estar vivendo uma vida dissoluta nos nossos prazeres, mas nós decidimos novos a querer constituir a nossa família. E que isso sirva de lição para você aí. Não existe nem novo nem velho. Existem pessoas que decidiram fazer diferença. Ah, eu sou novo demais ou eu sou já velho demais para ter minha família. Não. Isso não existe, isso é um bloqueio. E você pode sim constituir sua família. Esteja preparado para os dias de luta, os dias difíceis. Mas Deus é conosco. Eu quero aqui, antes da gente encerrar, só liberar essa palavra aqui sobre nós. Feche seus olhos.
Nós te rendemos graça, muito obrigado porque o Senhor é conosco, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. E obrigado, Senhor, por esse dia, pelas pessoas que se conectaram a nós, pelas pessoas que ouviram esse transbordo, por essas pessoas que precisavam ouvir sobre isso, que talvez despertou aí o lado materno, o lado paterno, e pais que ainda serão pais, mas que já são pais de multidão, já são pais de pessoas, e eu já libero aqui uma quarta-feira de transbordo, uma quarta-feira de realizações, que esta semana seja uma semana de novidade, que essa semana seja uma semana de coisas novas e ativa em nós esse lado paterno, assim como tu nos ama. Quando eu olho para minha filha, Senhor, eu vejo o amor que tu tem por mim, me sinto amado, porque o quanto que eu me dedico a ela, o quanto que eu a amo, o quanto que eu estou ali, eu vejo o amor de Deus para comigo. E é assim que todos que estão aqui sintam o amor de Deus, se sintam filhos amados, se sintam de fato filhos queridos e que tudo aquilo que está travado no reino espiritual, nessa manhã, seja liberado sobre a vida de vocês. Que vocês, tudo aquilo que vocês têm que resolver no dia de hoje, o Senhor esteja convosco. Que tudo aquilo que vocês colocarem à mão de vocês, aquelas pendências sejam abertas hoje e que elas sejam solucionadas. Assim eu te agradeço. Em nome de Jesus, esfrega a mão, mete um sorrisão e diz: já é. Que Já é. Deus abençoe vocês. Já é. Últimas palavras, amor. Deus abençoe vocês, gente.